Olá, centelha, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso básico de alquimia mental. Então, depois desse curso básico, você já pode aí se intitular um alquimista da sua própria realidade, ou pelo menos um iniciado, um estudante da arte da alquimia mental, porque você já vai conhecer os princípios básicos que envolvem essa arte milenar da transmutação dos estados mentais. Então, preparado? O que eu quero te pedir, antes de tudo, é que você separe um caderno e uma caneta para você anotar o que vai ser passado aqui. E segundo, quero te pedir que leve bem a sério essas 3 aulas, porque eu preparei com todo carinho material para você e conteúdo realmente transformador. Porque quando eu me disponibilizo a passar um conteúdo, seja num workshop, num curso básico ou em alguma aula live, eu realmente separo o conteúdo que eu sei que vai impactar, que eu sei que vai ser útil para a pessoa. Porque eu não estou aqui para perder o meu tempo e nem o seu. Então, realmente, se não for para transformar, a gente nem começa, né? Você vai aplicar na sua vida, e se você aplicar na sua vida, além de levar a sério e aplicar na sua vida, você tem como transformar toda a sua realidade. E eu vou passar para você todos os segredos. Esses segredos da alquimia mental, eles eram de posse somente de sociedades secretas, de grupos fechados que repassavam de forma oral esses ensinamentos. E agora está disponível na internet para você. Então vamos lá, gente. Você já está aí com seu caderno, com sua caneta, porque vai ter bastante conteúdo para você nesses 3 dias. E nós estamos também aqui com o nosso livro O Caibalion. Pode ser essa versão, pode ser a outra versão de capa azul, pode ser a versão em inglês, em francês, seja qual for a versão que você tenha do livro O Caibalion, já está valendo. Nós vamos utilizar alguns trechos desse livro, que é a base dos estudos da alquimia mental, tá bom? Então vamos lá. Também avisando o quê? Nós vamos utilizar alguns slides que vão aparecer aqui do meu lado, no lugar dessa linda flor. E esses slides, eles são parte de uma apostila que eu preparei carinhosamente para o estudante alquimista aqui do nosso curso básico de alquimia mental. É uma apostila linda, ó, gente. Tem o Hermes na capa, tem várias imagens e tem todos os itens que nós vamos falar aqui e trechos do livro, enfim. É uma apostila muito boa. Serão 3 apostilas, uma para cada dia. É isso? Vamos lá? Vamos começar? Então, nessa primeira aula, nós vamos estudar sobre os elementos da atividade mental dentro da alquimia mental e como que acontece o ciclo dos pensamentos e como dominá-los. Na segunda aula, nós vamos falar dos 7 estágios da alquimia mental. Como que a gente processa esses estados mentais, como que a gente, assim comparando como a química, como os antigos alquimistas que disse que procuravam transformar metais comuns em ouro, fazendo processos químicos ali com as substâncias. Então nós vamos usar essa analogia, essa metáfora para transformar os nossos estados mentais e ter o ouro puro, a pedra filosofal, que é o resultado desejado. E na terceira aula nós vamos falar sobre a alquimia mental e o mundo exterior. Porque nas 2 aulas nós vamos falar como nós nos comportamos no nosso mundo interior com os nossos próprios sentimentos, pensamentos e emoções. E na última aula a gente vai falar um pouquinho sobre como se comportar, como agir, como lidar com as coisas que acontecem fora de nós, com coisas que acontecem sem a gente esperar, com coisas que acontecem no mundo à nossa volta. Como que lidar com isso? Pessoas e coisas à nossa volta. Então, esse curso está completo mesmo, gente. E as apostilas vão estar disponíveis para você no Telegram. Então, vamos lá, porque tem bastante conteúdo aí pela frente para passar para vocês. Ok, vamos lá. Só lembrando que os slides vão aparecer aqui do lado, tá? Os elementos da alquimia mental. Aula 1 do nosso curso básico de alquimia mental.
Hoje nós vamos aprender os elementos da alquimia mental, vamos entender como que funciona o processo da criação de pensamentos, sentimentos e emoções dentro da nossa mente. Aí, nesse primeiro slide, você está vendo uma imagem do Hermes Trismegisto. Hermes é uma figura lendária, um mito, um grande mestre. E ele representa exatamente o arquétipo do alquimista perfeito, daquele que conseguiu dominar a arte da alquimia mental. Dominar as 7 grandes leis que governam o universo, que estão descritas no livro O Caibalion. Inclusive, o livro O Caibalion surgiu dos ensinamentos herméticos. O nome ensinamentos herméticos ou filosofia hermética vem do nome de Hermes. Por quê? Porque significa que foi Hermes o primeiro a ensinar esses ensinamentos. Pelo menos que foi passado e registrado como filosofia hermética. É claro que as verdades ditas por Hermes estão também presentes em vários outros ensinamentos, não com exatas mesmas palavras, mas com os mesmos conceitos. Então, o Hermes, você está vendo aí, essa imagem de Hermes, ele parece realmente um alquimista poderoso. Ele está com uma mão para cima, segurando o globo, representando o mundo, representando que ele é senhor do seu próprio mundo, do seu mundo interior, e ele cria a própria realidade dele, representando realmente o domínio do mundo interior dele. E a mão para cima, apontando, você vai perceber sutilmente que tem o dedo apontando para cima, representando aquele axioma da segunda lei hermética, que é a lei da correspondência, assim como em cima é embaixo. Tanto que na outra mão, apontada para baixo, ela representa o mundo inferior. Então, a mão para cima, mundo superior, e a mão para baixo, mundo inferior. Nós vamos aprender aqui também sobre essas duas expressões, mundo superior e mundo inferior, da lei da correspondência, que é necessário para que você domine a técnica de transmutação mental, porque é disso que fala a alquimia mental, é transmutar os seus estados mentais. Então, você utiliza essa técnica. E na outra mão, que está mais para baixo, tem um livro representando o conhecimento dessas leis. Então, em uma mão, o livro representando o conhecimento, e na outra mão, o globo representando o domínio desse conhecimento, o resultado, o efeito que o domínio deste conhecimento trouxe para Hermes, que é o domínio do seu próprio mundo. Ok? E tem um homem aí deitado, sentado, parece que ele está morto, parece que ele está dormindo, ele está dominado, este homem está dominado. E o que representa? Olhe bem para o rosto do homem e olhe bem para o rosto de Hermes. São a mesma pessoa. Então, está representando este homem moribundo aí, caído no chão, representando o ego de Hermes. Quando o nosso ego, o nosso velho eu é dominado, então a gente consegue se tornar em um alquimista da nossa própria realidade, uma pessoa de poder, de domínio próprio, como o Hermes está representando com sua pose aí toda poderosa. Então, dominar a própria mente, dominar o próprio ego, não agir por impulso e dominar o velho eu que estava causando uma bagunça no seu mundo interior e exterior. Ok? Então, esta é uma imagem que representa o alquimista e é assim que você deve ser. O seu ego, a mente fraca, deve estar dominada, deve estar aos seus pés, assim como está aqui no desenho de Hermes. E você deve estar com conhecimento nas suas mãos e com a aplicação dele, você vai poder estar como Hermes aí, dominando a sua própria realidade, sendo o alquimista da sua própria vida. Ok, vamos lá para o próximo slide. O que é alquimia mental?
Alquimia mental. A gente sabe que a alquimia era dito, existe a lenda que eles ficavam lá no laboratório tentando transformar metais comuns em ouro e descobriu o elixir para a vida eterna e a pedra filosofal. Mas na verdade a alquimia realmente era uma arte de domínio das próprias emoções e da própria mente. Então nós utilizamos aqui nesse nosso curso a alquimia mental, tá? Então o que é a alquimia mental? É a arte de dominar a própria mente através da transmutação mental, mudando conscientemente de um estado mental indesejado a outro mais desejado. Envolve o equilíbrio de todos os elementos da atividade mental, como pensamentos, sentimentos, emoções e reações. Se você quiser copiar essa descrição aqui, você pode depois pausar o vídeo ou você pode adquirir essa apostila aqui gratuitamente, baixar lá no nosso Telegram, tá? Só deixando você mais tranquilo quem começou a assistir a aula agora. Então vamos lá, gente. O que é alquimia mental? É a arte de dominar quem? Dominar o outro? Dominar o mundo externo? Não, dominar a própria mente. Através do quê? Da transmutação mental. Nós vamos falar da transmutação mental hoje, que é a técnica usada pelos antigos alquimistas para transmutar os seus estados mentais e dominar a própria mente. Então, é uma arte de domínio da própria mente. Então, ela envolve o autoconhecimento. Então, a alquimia mental nada mais é do que uma outra forma de se autoconhecer para se autodominar, para ter resultados desejados. Você não vive no piloto automático, você vive consciente dos seus atos, pensamentos, sentimentos e emoções. Então, mudando conscientemente de um estado mental indesejado a outro mais desejado. Então, você muda de um estado para o outro, que você mais deseja. Envolve o equilíbrio de todos os elementos da atividade mental. Então, nós vamos falar hoje desses elementos, como equilibrá-los, como dominá-los, tá? E não ser dominado por eles. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Agora aqui tem um trecho do livro O Kybalion, que está na página 103. Então, nós vamos primeiro fazer a comparação da mente fraca, que é a mente popular, a mente da maioria das pessoas que vive inconscientemente. Nós não estamos diminuindo ninguém aqui, né? Não é esse o objetivo. Nem estamos dando nomes aos bois, nós estamos apenas comparando o que é ser um alquimista do que é não ser um alquimista. O que é ser uma pessoa que tem o domínio da própria mente de ser uma pessoa que não domina a própria mente. Então, nós vamos usar a nomenclatura mente fraca, porque é uma nomenclatura usada dentro do livro O Kybalion, para designar aquele que não domina a arte da alquimia mental, tá? Então vamos lá, a mente fraca. Qual a característica? O que o Kybalion, que é o livro que é a base da alquimia mental, dos alquimistas aí, fala sobre a mente fraca? A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade dos que as rodeiam e manifestam pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias do mundo exterior, e também pelas suas emoções, sensações e condições. Não manifestam domínio próprio algum. A maioria das pessoas são arrastadas como a pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos, e das vontades de outros mais fortes do que elas, da sugestão que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade. Então essa é a descrição de uma pessoa de mente fraca,
que não dominou a própria mente, que não é dono das próprias emoções, pensamentos, sentimentos e ações. É uma pessoa de mente fraca. Lá no Kybalion, página 103. Então, aqui no próximo slide, a gente vai, segundo esse trecho do livro Kybalion, nós vamos ver quais são as características da pessoa de mente fraca, tá? O interessante daqui, gente, novamente lembrando, alquimia mental diz respeito a autoconhecimento e não para você olhar para o outro, julgar o outro e tentar transformar o outro. Porque lembra o que a gente acabou de ver aqui no slide anterior? Que a alquimia mental é a arte de dominar a própria mente. Não é dominar a mente do outro. Você não está aqui nesse curso para dominar a mente do outro. Você está para dominar a sua mente. Porque quem criou a sua realidade foi você. E quem pode mudá-la, transformá-la para melhor é você. Você está aqui para se transformar no alquimista da sua própria realidade. Pensa na figura de Hermes, é por isso que eu tenho esse desenho do Hermes impresso e eu coloco lá no meu escritório, perto do computador, perto da minha mesa de trabalho, do meu local de trabalho, porque eu gosto de me lembrar que eu quero estar ali como Hermes, com o meu mundo interior dominado ali, ó, dominado, e o conhecimento sempre ali à mão, tá? Então, domina-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento é o verdadeiro poder. Não é o poder sobre o outro, mas o poder sobre si mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, essas características que eu vou falar aqui, tenta identificá-la não no outro, nas pessoas, tenta identificar em você mesmo. Porque uma vez você identificando, não é motivo de desespero. Pelo contrário, você identifica e você sabe aonde precisa ser mudado, melhorado, ok? Então vamos lá. Características da mente fraca, dominada pela hereditariedade. Então, se é dominada pela hereditariedade, por exemplo, pessoa que diz assim, ah, não, eu tenho esse peso mesmo porque é da minha família, ó. Meu pai é gordinho, minha mãe é gordinha, meu avô é gordinho, todo mundo gordinho, tem que ser gordinho também, não tem jeito, chutou o balde, não tá nem aí, até tem o desejo de emagrecer, mas já jogou a toalha, se justifica com a hereditariedade. Claro que se você está feliz com seu corpo, perfeito, né? Não está nem aí para a hereditariedade. Mas se lá no fundo você quer mudar, mas não consegue, e você usa isso como um artifício para permanecer do seu jeito, a hereditariedade também todo mundo na minha família faz isso, todo mundo na minha família, principalmente, gente, questão genética, que dizem, porque o meu avô morreu de câncer de pulmão, o meu pai morreu de câncer de pulmão e eu tenho que ter cuidado, porque senão eu também vou morrer de câncer de pulmão. Já viu as pessoas que pensam assim? Então não se permita ser uma mente fraca dominada pela hereditariedade. Seja a genética, a crença na genética, de que se aconteceu com teu avô vai acontecer com você também, ou seja, na questão não só biológica, mas na questão social também. Porque eu moro nessa cidade, minha família mora aqui, eu moro aqui porque minha família mora aqui. Né? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, porque a minha família sempre foi pobre, ninguém saiu daqui, ninguém teve uma vida melhor, nós não temos condições, ninguém fez faculdade, ninguém não deu, então pronto. Então, entende a questão da hereditariedade. Ele está dizendo aqui, a mente fraca se permite ser dominada por esse artifício. Dominada pelos que a rodeiam. Então, se as pessoas que te rodeiam, sejam teus parentes, teus amigos, pessoas que têm alguma influência sobre você, não deixe que elas te decidam por você, que elas te dominem. Aí a pessoa tem vontade de fazer algo diferente, aí vem alguém da família ou vem algum amigo, alguém do seu meio e diz assim, esquece isso, você não nasceu para isso não, você não tem dom para isso. Tá bem ruim mesmo, não faz mais isso não. Aí a pessoa desiste, porque pesa mais
a opinião das pessoas que a rodeiam do que a opinião dela sobre ela mesma. A opinião dela sobre ela mesma é baseada na opinião dos outros sobre ela. E aí ela não se sente bem, porque aquelas pessoas que rodeiam talvez estão puxando ela para baixo. Então elas se deixam dominar pelas pessoas que as rodeiam. Já viu aquela pessoa que não, torço para esse time porque toda a minha família torce para esse time. Não que não seja legal isso, tudo bem. Mas será que é isso realmente que você quer? Né? Às vezes você vai porque é uma coisa que a família já faz. Então não se deixe dominar pelas pessoas ao teu redor. Outra característica, manifesta pouca liberdade. Pouca liberdade é a pessoa que tem muito medo de fazer coisas novas, tem pouca liberdade de escolha. Eu até queria fazer isso, mas não vou porque se eu fizer isso vão me criticar, se eu fizer isso não vão mais falar comigo, se eu fizer... Ou seja, tem pouca liberdade. A sensação de liberdade que a pessoa de mente fraca tem é muito baixa. Ela tem realmente muitas amarras, muitos apegos. E a mudança para ela é algo muito difícil, porque ela tem medo, ela não tem liberdade. São guiadas pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior. Então, conforme eu falei aqui na característica de dominados pelas pessoas que te rodeiam, também pode ser dominado pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior. Opiniões. Porque todo mundo na TV está falando que X é X, que é Y, que é Z. Aí você vai pela opinião que todo mundo na mídia está falando. Costumes. Aqui na minha terra o costume é esse. Aqui na minha terra, esse é o costume da minha cultura. Esse é o costume, por exemplo, no costume da minha cultura, que é do norte do Brasil, principalmente ali, Pará, Amapá, Manaus. O costume, principalmente no Amapá, que eu posso falar com mais propriedade, no Pará também, porque a minha família é tanto Pará como Amapá. É um costume muito grande de morar na casa dos pais. Casou, faz o puxadinho na casa dos pais. Casou, constrói um quarto a mais na casa dos pais. Não sai debaixo dos pais, fica com os pais, fica com os avós, fica todo mundo junto e misturado. Todo mundo ali sabe das intimidades de todo mundo, é uma coisa muito comum. Na minha família tem isso. E aí eu fui uma que quis quebrar esse negócio. Eu não queria. Não queria esse negócio de, não, olha, aqui tem um terreno do lado da casa do papai, vou construir pra gente morar do lado. Aí por isso que vive cheio de briga. E eu via isso e eu digo, não quero. Até foi feito um estudo de que esse costume é muito forte ali na região do norte. Por quê? Principalmente Amapá e Pará, por causa das tribos indígenas, que existia a grande maloca ali, a grande maloca onde todas as famílias viviam reunidas. E aí levou essa cultura também ainda para os tempos modernos, aqui os tempos de hoje, né? Então, eu só estou dando um exemplo, não estou criticando a cultura, só estou dando um exemplo. Eu acho até muito legal, por um lado, porque você cresce, teus filhos crescem do lado dos avós, né? Meus filhos sentem muita saudade dos avós, os avós têm que vir visitar, e eu sempre fui a desertora, né? Morando em outro lugar, outras cidades do Brasil e até em outro país. Já morei. Aí meus pais tiveram que ir lá visitar e tudo mais para ver os netos. E até o meu pai reclama, você mora muito longe, você só quer morar longe, você não quer morar perto da gente. Mas não é porque realmente eu sinto vontade de conhecer lugares novos e ir para longe, mas vai ter gente que não. Então, se você se sente confortável com a sua cultura, ok. Mas se, por exemplo, se eu tivesse me prendido, eu não vou ter experiência de morar em outro país, que é o meu sonho, porque na minha cultura, no meu costume, a minha família não vai para longe dos pais e dos avós, eles ficam juntos. Aí eu ia me prender, tirar minha liberdade de ir por causa de um costume da minha família, um costume local. Nesse sentido, eu seria uma mente fraca. Né? Agora, se eu não sinto vontade de ir, então tudo bem, não sinto vontade, não estou quebrando um costume, ok? Eu só estou dando um exemplo, tá bom?
Então, não deixe que os costumes da tua família, o costume da tua terra, do teu país, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, eles dominem a tua mente, formem a tua personalidade, quem você é. Ideias do mundo exterior, ok? Então, isso envolve também ideias do mundo exterior. Ou seja, não são tuas ideias, são ideias de fora que colocaram dentro de ti. Então, pense bem, reflita sobre tudo na sua vida hoje que se tornou um padrão. Será que a religião que você frequenta foi você que escolheu? Ou foram as ideias, ou os costumes, a tradição da tua família? Já são 4, 5 gerações de evangélicos na minha família, de católicos, de espíritas. E é por isso que você segue essa religião, porque já tem 5 gerações da sua religião, nessa religião, ou você escolheu essa religião? São coisas a se pensar. Por que você carrega essa crença, essa fé? É porque você foi lá e pesquisou ou porque foi mais fácil seguir o que desde criança os pais levavam para a igreja? Né? Então, até alguém me perguntou, Mai, uma aluna, Mai, eu não sigo nenhuma religião, eu seguia, mas não sigo mais, mas o meu marido ele é muito católico, a família dele é extremamente católica e eles querem batizar o neném. Ela tinha acabado de ter neném e a família do marido e o marido queriam batizar. O que eu faço? Eu até falei para ela assim, olha, o fato de batizar um bebê não vai dizer que ele vai seguir essa religião quando ele crescer. Batiza, é só um ritual, é só um símbolo, é só um ritual. Quando ele crescer, ele não vai seguir, talvez nem você e nem seu marido, ele vai ter a própria vontade dele, né? Então, desde que você permita ele ser quem ele deseja ser, não tem problema nenhum. Não crie confusão por causa disso, tá? O que eu estou falando aqui não é para você criar confusão na sua família, dizer que o costume da sua família, que a religião, que o time de futebol, que o pensamento da sua família está errado. Isso não é para mudar os outros. A alquimia mental é para mudar você, para você se tornar o chefe da sua própria mente, ok? Então vamos lá. Outra característica, não manifesta domínio próprio algum. É a pessoa que não tem domínio próprio algum. Ou ela é dominada por pessoas fora dela, por condições, por circunstâncias fora dela, ou ela é dominada por causalidades internas, as emoções. Eu não aguentei. Eu senti tanta raiva que eu meti o tapa na cara da pessoa. Eu já vi gente assim que não parava em emprego porque não dominava a raiva. Era uma raiva tão grande que a pessoa tinha que ela saiu, só de que eu conheci, foram 4 empregos diferentes que ela saiu. Um porque, sendo vendedora, brigou com outra vendedora, as duas brigaram e ela foi no braço, foi agredir fisicamente outra vendedora e foi demitida. Então, não é legal ser dominado nem por fontes externas, nem pelas próprias emoções, pensamentos negativos. Então, vamos lá. O domínio próprio é a chave da liberdade. É arrastada a obediência ao meio, às influências exteriores. Ou seja, uma pessoa arrastada. Ele dá o exemplo da pedra, uma pedra que cai arrastada, né, a obediência ao meio e às coisas exteriores. Também um bom exemplo para isso aqui, para essa característica, é a folha seca da árvore. É uma folha seca, solta, o vento dá para a direita, ela vai para a direita, o vento dá para a esquerda, ela vai para a esquerda. O vento vai para cima, ela vai para cima, o vento vai para baixo, ela vai para baixo. E esse vento, leia-se opinião dos outros, circunstâncias e as próprias emoções. Se tudo está bem na economia do país, eu estou bem. Eu estou bem, dinheiro está entrando, dinheiro parou de entrar. Aconteceu alguma coisa, uma notícia chegou, mudou tudo. Me desespero, logo já começo a quebrar tudo, a me desesperar, a achar que a vida não presta. Então, é a pessoa que depende dos seus estados mentais conforme as coisas fora dela estão acontecendo ou até as emoções. É uma folha seca, esperando o vento mexer ela, porque ela de si mesma não tem as atitudes que deseja.
e pelas vontades de outros mais fortes que elas. Ou seja, pessoas que são dominadas pelas vontades de outros mais fortes do que elas. Essa daqui, gente, eu era campeã dessa daqui antes de conhecer a alquimia mental. Eu dependia da vontade de pessoas que eu achava mais fortes do que eu. Então, cresci, né, na igreja, e na igreja que eu frequentei por muitos anos, tinha uma coisa chamada de discipulado. Então, eu colocava na minha discipuladora, na minha pastora, na minha orientadora, todas as decisões da minha vida, até se eu ia viajar de férias, que mês eu ia, se eu ia para aquela cidade ou não, eu colocava totalmente a minha vida nas mãos de uma pessoa fora de mim. E é um grau de liberdade baixíssimo que se tem desse jeito. É uma pessoa altamente dominada por coisas fora dela. Não tem domínio próprio. Põe a decisão da sua vida na mão do outro. Sabe aquela pessoa que, não sei, decide aí vocês. Uma vez ou outra você dizer isso, tudo bem. Mas se você percebe que você tem um padrão de deixar os outros decidirem por você, isso não é legal. Isso pode revelar falta de domínio próprio e se deixar ser dominado por mentes mais fortes que a sua. Mentes que gritam mais alto, que parecem ter mais ali autoconfiança, aí você se encolhe para o outro passar por cima, porque você se deixa dominar pelo outro. Depende, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu tinha um grau de dependência absurda da minha discipuladora, da pessoa fora de mim. Quando não era discipuladora, era uma amiga que eu achava assim que era mais sábia do que eu. E eu ia na casa, eu ligava, eu dizia, eu não sei o que eu faço, sabe, chorando no meio da noite, acordando a pessoa de madrugada. Dependendo de pessoa que tem uma vontade e uma mente mais forte que a minha. Eu era assim. Hoje, gente, sabe para onde eu corro quando eu tenho uma resposta, que eu necessito de uma resposta, de uma orientação? Eu corro para dentro de mim, para o meu eu superior, para a minha essência divina, para a minha centelha divina, para a minha pedra filosofal. E eu corro para lá, para dentro. É o mundo interior. E quando eu estou já meio desesperada por alguma coisa, eu vou atrás de solução fora de mim, a centelha fala comigo. Você já está procurando fora de você o que você sabe que só vai encontrar dentro? Então, eu fico logo feliz, porque eu, como uma boa alquimista, tenho que perceber quando eu estou caindo de produção na alquimia mental. Então, se perceba, será que você não tem alguém que domina, que você já se tornou dependente? Porque as pessoas de mente fraca, elas sempre precisam de ter alguém com elas que elas consideram que tenha mente forte para ajudar elas, para dar conselho, para direcionar, para acolher, para consolá-las, para decidir no lugar delas. Elas se sentem extremamente desesperadas, elas se sentem extremamente perdidas quando a figura de autoridade que elas tanto gostam e são dependentes não está ali para decidir no lugar delas. Então, muito cuidado se você tem essa característica. Eu digo isso porque essa daqui, de todas essas que eu falei para você, essa daqui era uma das mais fortes. E foi uma das mais difíceis de eu me libertar. Mas hoje eu posso dizer para você que eu me libertei 100% disso. Porque hoje eu tenho uma confiança no meu eu superior, na minha centelha divina, tão grande que as respostas vêm com muito mais facilidade. E a última aqui tem vontade pessoal fraca. A vontade pessoal fraca é aquela que até tem vontade, mas como a vontade dos outros. Eu até tô com vontade de mudar de emprego, tô com vontade, mas eu sei que a economia não tá boa, tem muita gente desempregada por aí, tem pouco emprego, ou seja, circunstâncias exteriores. E também eu tenho medo de falar com meu chefe, eu tenho medo de não conseguir outro emprego, eu tenho medo de... Enfim, gente, isso é muito sério. Aí a pessoa tem uma vontade, mas a vontade é fraca. Vem as coisas externas e abafa a vontade dela, e ela abafa a vontade dela, porque outras coisas fora dela
faz ser mais forte do que a vontade dela. Então, a vontade pessoal dela é fraca, é baixa. Ela não tem vontade forte, ela tem uma vontade baixa, né? Eu conheci uma pessoa uma vez que odiava o trabalho dela. Ela odiava o trabalho dela. Ela trabalhava com números em banco e tinha que bater metas. Ela vivia estressada, estava perdendo cabelo, estava muito... E eu falei assim, poxa, me dá o teu currículo que eu levo o teu currículo para a empresa X, é uma empresa muito boa lá. Eu tenho uma tia que trabalha lá, ela pode te ajudar a colocar o teu currículo lá. Eu falo com ela. A pessoa se tremeu tanto de medo de perder o emprego dela que nem o currículo dela ela quis me dar para eu ajudá-la. Ela não quis. De tanto medo que ela tinha de ficar sem emprego, de perder dinheiro, enfim. Medo da escassez, medo de perder. Eu disse, mas é só colocar o teu chefe, as pessoas não vão saber que você colocou o seu currículo em outra empresa. Aí ela, não, depois eu vou te dar. Aí vivia fugindo de mim quando eu falava desse assunto. Aí eu disse, quer saber? Não tá doendo tanto assim nela esse emprego, porque ela reclama tanto, diz que não gosta, que tá se acabando, que tá acabando a vida dela lá, mas a vontade dela não é forte de mudar. Já viu essas pessoas? Reclamam de um relacionamento. Não, mas é um traste, o cara é um traste, mas a pessoa não tem vontade forte para mudar. A vontade do outro é mais forte que a dela. Então vamos lá para a próxima. Agora nós vamos para a mente do alquimista, também lendo um trecho do livro O Caibalion. Vamos lá. Antes de ler, vou tomar um pouco de água, que já está um bom tempo a nossa aula aqui. A mente do alquimista. Mas os mestres, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza, dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores em vez de peões, causa em vez de efeito. Os mestres não escapam da causalidade dos planos mais elevados, mas concordam com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simplesmente instrumentos. Enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Olha aí as características da mente do alquimista. Totalmente diferente da mente fraca. E é essa mente aqui que você quer ter. Não é a mente fraca, é a mente do alquimista da sua própria realidade. Só que não é um passe assim, ó, de mágica para você mudar. É uma arte, uma filosofia a ser aplicada dentro de um processo de autoconhecimento e de autorreflexão. Então vamos lá, aqui na página de 103 e 104 do Caibalion. Agora nós vamos estudar aqui, vamos destrinchar as características da mente do alquimista segundo o livro O Caibalion. Características da mente do alquimista. Conhece as regras do jogo. Aí, aquele desenho de Hermes com o livro nas mãos, em uma das mãos, significa o domínio das regras do jogo, o conhecimento das leis que governam o universo, o conhecimento das atividades mentais, o autoconhecimento. Como é que funciona? A vida é um jogo. Nós estamos no jogo da vida. E nós temos que saber jogar o jogo. Se você for jogar um videogame, você não sabe nem que botão aperta para pular. Vai vir um negócio lá e você vai cair no primeiro buraco que aparecer. Porque você não sabe onde aperta para pular. Então, muita gente está no jogo da vida, jogando mal, perdendo dia a dia porque não conhece as regras. Simplesmente isso. Tenta dirigir sem conhecer as leis de trânsito. Você vai levar multa atrás de multa, vão guinchar teu carro e ainda podem te levar preso, dependendo do que você fizer no trânsito. Então, gente, tem que conhecer as regras do jogo, o alquimista conhece. Conhece as regras do jogo,
elevam-se acima do plano da vida material e colocam-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza. Isso daqui ele está dizendo sobre a transmutação mental, que existe o plano superior e o plano inferior. O plano superior sendo o plano invisível, onde tudo existe primeiro, e o plano inferior, que é chamado aqui de plano material, onde sendo o plano do efeito, aonde aquilo que é criado no invisível está aparente no visível. Eles entendem essa lei, que é a lei da correspondência, e através do conhecimento desta lei, eles transmutam seus estados mentais. E nós vamos ver mais sobre isso nessa aula ainda. Dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade. Então, eles dominam suas próprias condições. Eles não são aqueles que dizem, de mente fraca, que dizem, mas não tem condições, não tem condições. Eu queria, mas não tem condições. O que é que o alquimista faz? Ele domina suas próprias condições. Ele não é aquele que diz assim, não tem condições. Do jeito que as coisas estão, não tem condição, não tem. Gente, o que eu mais vejo são pessoas falarem assim, eu queria te visitar aí, mas não tenho dinheiro. Eu queria fazer tal coisa, mas não tenho dinheiro. Quando eu morava nos Estados Unidos, então, o que mais eu via eram pessoas que falavam comigo, mãe, eu quero ir aí conhecer os Estados Unidos, eu quero conhecer a Disney, eu quero ir te visitar, mas não tenho dinheiro. Aí, acabou ali, matou o sonho antes dele nascer. Nem nasceu, já matou o sonho. Muita gente faz isso. Então, o alquimista é aquele que domina as próprias condições. Ele diz assim, quero viajar para lugar tal, mas agora eu não tenho dinheiro. Mas o que eu posso fazer para levantar esse dinheiro para realizar esse desejo? É assim que o alquimista se comporta. Não tem condições agora, mas o que eu preciso fazer para criar as condições que me levarão até o meu objetivo? É isso que o alquimista fala. Ele não se deixa vencer pelas condições. Ele cria as condições dele. Ok? Então, os caracteres significa os caracteres e as qualidades dele. Ou seja, não. Essa é a minha característica mesmo, gente. Eu sou uma pessoa assim, eu deixo as coisas por fazer, sou muito bagunceira. Tem gente que usa até o signo para justificar, né? É do meu signo. Eu começo e não termino as coisas. Eu nasci para isso mesmo. Hereditariedade e até o horóscopo, né? Usando contra. Não que o horóscopo não ajude. O horóscopo é maravilhoso, mas tem gente que usa mal, que usa para justificar suas derrotas. Não, porque eu sou assim mesmo, não dá. Eu começo as coisas e não termino. Já comecei 3 faculdades e deixei. Não termino nenhuma. É do meu signo. É o meu signo que é assim, né? Aí a pessoa se deixa. E ele diz assim, o alquimista não. Ele domina as próprias características. O que eu posso fazer para mudar essa característica que eu sei que tem? De deixar as coisas por fazer. Vou fazer algo para mudar. Como que eu posso mudar isso? Ele procura meios de mudar isso, de dominar isso. E até as qualidades dele. Que qualidades eu desejo ter? Não, eu não tenho essa qualidade porque não é da minha criação, não é da minha personalidade. Eu não sou igual você, mãe. Eu não sou igual você. Eu não consigo ler livro, não consigo meditar, não consigo ser positiva, não consigo. Você é muito positiva, você é muito calma, eu não consigo. Como se eu já tivesse nascido assim. Não nasci assim. Não nasci assim. Eu já fui dessas que criei uma briga de ir na casa da pessoa bater boca. Bater, e me pegar com a pessoa. Já fui no braço brigar com pessoas. Já fiz tudo isso. Já fiz tudo que você imaginar da pessoa de mente fraca. Levada por... Me achava feia. Me achava horrorosa, porque eu queria ser igual ao outro, porque eu não me aceitava. A maioria das pessoas está vivendo com a mente fraca.
aceitando que a vida é assim mesmo, que é a minha característica, é da minha personalidade, não dá. Eu nasci assim, é do meu signo, é da minha personalidade, e a pessoa acha que não pode mudar. O alquimista, ele faz o quê? Ele domina suas próprias características e até as suas qualidades. Eu quero ter a qualidade de ser uma pessoa mais calma. Eu desenvolvi isso em mim. Eu não era uma pessoa calma. Eu não era. Até que eu olhei para uma amiga minha e eu vi que todo mundo ouvia quando ela falava. Eu dizia, nossa, todo mundo ouve quando ela fala e tal, incrível. Eu era a tagarela que falava toda hora e ficava me metendo opinião, dando opinião onde não era chamada. E quando tinha uma reunião, todo mundo, eu era a primeira a sair falando. E se ninguém me parasse, só eu falava no grupo. Ah, mas não consigo imaginar você assim. Pois eu era. E quando a minha amiga, uma vez ou outra, ia falar com toda a calma e tal, todo mundo ouvia, todo mundo dava respeito para ela. Aí eu dizia assim, eu quero mudar isso em mim. Ela tem um negócio legal e uma característica legal que eu não tenho, eu quero ter. E eu fui ver o que ela fazia para ser assim e eu comecei a dominar os meus estados mentais, comecei a dominar. Toda vez que alguém falava uma coisa numa reunião, eu dizia assim na minha mente, será que o que eu vou falar realmente importa? Realmente eu preciso falar isso? Vai fazer diferença? Vai ser útil? E eu economizava minhas falas para falar somente quando realmente eu achasse que fosse necessário. Porque eu descobri com essa autoanálise que eu falava pelos cotovelos quando nem precisava e me enrolava toda com as palavras. Gente, eu mudei a minha característica, as minhas qualidades completamente, dominando a minha mente. Eu quero ser uma pessoa calma. Eu coloquei isso na minha mente. Eu desejo ser uma pessoa calma e eu vou manifestar na minha vida essa característica. E eu consegui. Aí as pessoas falam, mas sua voz transmite tanta calma, tanta paz, mas eu não fui sempre assim, gente. Acredita em mim, você pode mudar, tá? Então vamos lá. E ele domina também a polaridade. Nós vamos ver aqui sobre a lei das polaridades. Ele domina todas as 7 leis e uma delas é a polaridade, tá? Assim como o meio em que vive, ou seja, ele domina o meio em que vive não manipulando, mas ele domina o meio em que vive no sentido de não se deixar ser dominado. Se eu não estou gostando de onde estou, o que posso fazer para sair daqui ou mudar em mim que possa mudar no meio onde estou? Não estou gostando de morar na bagunça. Que tal eu desenvolver a característica de ser uma pessoa mais organizada? E assim por diante. São motores em vez de peões, causa em vez de efeito. Nesse sentido que ele está falando aqui, são motores em vez de peões, é que lá mais na frente no livro, um pouco antes, no parágrafo anterior, ele fala que as pessoas de mente fraca, elas são movidas no tabuleiro de xadrez da vida como peões por fontes externas. Então, sabe o jogo de xadrez? Não tem os peões ali? As peças do jogo? As pessoas de mente fraca são peças movidas por forças externas. E o alquimista não. Ele se move, ele é o motor do seu próprio movimento. Ele causa o seu próprio movimento. Então, ele está dizendo aqui, é causa em vez de efeito. Ou seja, eu crio o meu efeito. Eu sou a causa dos efeitos na minha vida. Eu assumo isso conscientemente. Os mestres concordam com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Novamente, nós vamos estudar sobre plano superior, plano inferior na técnica de transmutação mental. Para dominar as coisas na sua vida que estão manifestadas no plano inferior, que é o plano da matéria, você precisa dominar primeiro no plano superior, que é o plano da causa. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simples instrumentos. Novamente, eu não sou só uma peça no jogo de xadrez que é movida por fontes externas. Eu mesmo me movimento quando quero e para onde quero. Enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Ou seja, eles são servos no plano superior e governantes no plano material.
Então, eles são pessoas ali que governam, eles têm o governo no mundo material, o governo daquilo que eles conseguem manifestar, porque em cima, no mundo de cima, que é o mundo superior, que é o mundo das ideias, o mundo da causa, lá eles conseguem servir, eles conseguem trabalhar para que o efeito seja visto no mundo físico. Ok? E a gente vai ver mais disso no próximo slide. Agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos alquímicos do ciclo, no ciclo das ações, tá? Então vamos lá, os elementos alquímicos no ciclo das ações. O que acontece dentro da sua mente quando você absorve uma informação? Isso aqui, esse ciclo, essa série de acontecimentos, ela está sempre na mente de qualquer pessoa, tá? Como é que funciona? Você vai ver. Primeiro, percepção. Você percebe, você tem uma percepção. Você recebe a informação através dos seus sentidos. Qualquer um dos 5 sentidos. Você recebeu a informação. Você viu algo, você ouviu algo. Você sentiu um cheiro. Um gosto, por exemplo, uma comida, você botou no paladar, o que é que você vai achar dessa comida? Azeda, doce, né? Ouviu uma música, o que achou da música? Gostei, animada, não gostei dessa música, triste, não gostei, entendeu? Seja o que for, qual dos seus 5 sentidos, com os seus 5 sentidos você interage com o ambiente. Então, as informações são percebidas, captadas pelos seus 5 sentidos, principalmente a visão e a audição. Então, a primeira coisa esse primeiro passo acontece com todo mundo, com o alquimista, com a mente fraca, com qualquer pessoa. Você está ali, vivendo a vida, as informações vão vir para você ou não. As informações não vão dizer assim, eu só vou para esse aqui, eu não vou para esse. Não, elas vão vir para todos. Você tem a percepção delas com seus 5 sentidos. Então, desse primeiro passo, ninguém consegue escapar. Aí, o segundo passo aqui, interpretação. Você escolhe a polaridade pela qual interpreta a informação recebida. Aí, aqui entra a lei das polaridades, tá? Então, você vai interpretar. Recebeu a informação, viu, botou na mente. Viu? Eu vi aquele casal ali, eu vi o marido da minha amiga no shopping, sentado numa mesa com uma mulher. Não sei quem é essa mulher. Peguei a informação e na mente. Coloquei lá. Interpretação. Vi a cena. Qual polaridade eu escolho dar para ela? Então, eu vou interpretar aquele ocorrido que eu vi. O marido da minha amiga com uma mulher que eu não conheço, sentado na mesa. Os 2 comendo. Que polaridade eu vou dar? Digamos que eu vou dar a polaridade que a maioria daria, talvez, negativa. Polaridade negativa. Aí vai para o terceiro passo. Terceiro elemento aí da atividade mental. Julgamento. Você faz um julgamento. Você vai fazer um julgamento e emite uma sentença com base na polaridade escolhida. Se eu escolhi uma polaridade positiva, eu vou dizer assim, não deve ser nada não, deve ser uma colega de trabalho, deve ser a irmã dele, vai ver que eu não conheço a família dele, vai ver a irmã dele, pode ir embora. Pronto. Agora, se eu escolhi a negativa, eu sei que ele é meio safado mesmo, acho que ele vai... Aí começou, entendeu? Escolheu, julgou, negativo, emitiu a sentença. Pensamento. A partir daí, a mente começa a trabalhar na criação de pensamentos que vão ser congruentes com a polaridade escolhida na interpretação dos fatos, da informação. Então, o pensamento começa a ser criado.
A mente começa a trabalhar criando pensamentos e diálogos internos. Eu acho que ele tá traindo ela assim. Eu me lembro no aniversário, ele olhou para minha irmã daquele jeito. Eu acho que ele tá assim. Quando eu ligar, será que eu ligo para ela amanhã? Será que eu digo? Não, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou bater uma foto. Vou bater uma foto para mostrar para ela e tal. Aí, entendeu? Começa a falar. O diálogo interno são falas que você faz consigo mesmo, faz internamente na sua mente. Então, são pensamentos e diálogos internos. Já viu? Fulano falou de ti. Falou de mim, interpretou negativo, julgou negativo, emitiu a sentença e a mente começa imediatamente, automaticamente a trabalhar com a criação de pensamentos e diálogos internos congruentes com a polaridade de julgamento escolhida. Aí o que é que acontece? Mas se ela vier, eu vou falar isso para ela. Isso. Você já viu que ensaia o que é que vai falar para o outro? Ensaia. Como vai ser a briga? Quando ele chegar em casa, quando o marido chegar em casa, quando a minha mulher chegar em casa, vou falar umas poucas e boas para ele. Vou falar isso. Eu contei já em um vídeo no meu canal que a minha centelha me ajudou, né? Me ajudou. Eu dei uma resposta assim para o meu marido na frente dos meus pais que estavam visitando aqui. E ele não gostou, claro, ele tem razão de não ter gostado. E aí, só que eu não me percebi. Eu meio que cortei ele numa opinião que ele estava dando. E aí, ele não se sentiu bem, ele ficou chateado, mas não falou nada. Ficou meio bravo e tal, saiu. Aí eu fiquei percebendo que ele estava diferente. Aí eu pensei assim, o que é que eu fiz? Percebi que ele não estava bem, que ele estava diferente comigo. E o que eu escolhi interpretar? Negativo. Ele já está bravo comigo. Ele está bravo, ele não gostou do que eu falei. Julgamento. Aí o terceiro começou a criar pensamentos. Mas se ele vier falar comigo, eu vou falar isso para ele. Diálogos internos. Eu vou falar isso para ele, tal. Aí na mesma hora, conexão com a minha centelha, que é uma das características do alquimista, me trouxe para o domínio da minha própria mente, porque a minha mente queria me dominar. Aí a centelha falou, se fosse ele falando isso para você, isso que você está ensaiando na sua mente, Mai, de falar para ele, se fosse ele falando para você, como é que você se sentiria? Aí eu fiquei assim, eu não ia ser um homem muito grosso, e isso não combina com ele, não combina. Não, eu não aceitaria. E por que você acha que ele vai gostar disso que você está dialogando internamente, ensaiando para falar para ele? Aí na mesma hora, aqui eu acabei com o domínio da minha mente sobre mim e voltei a domar, porque a mente é um cavalo selvagem. Ela é um cavalo indomável praticamente. Você tem que sentar nela e domá-la, botá-la no lugar dela. Naquele momento, eu botei a cela na minha mente e sentei nela, dominei ela e disse, espera aí, quem manda aqui sou eu, mente. Eu mando e eu escolho que pensamentos quero ter a respeito do meu marido. Meu marido é um bom homem, meu marido, ele tá certo ali no momento que eu falei, realmente não gostei da forma como falei, não fui cuidadosa. O que é que eu fiz? Fui lá, à noite, antes de dormir, quando a gente já estava deitado na cama, eu falei para ele, amor, me dê sua mão aqui. Aí ele pegou, me olhou, aí eu falei assim, me perdoa. Aí na mesma hora ele desfez, ficou emocionadíssimo. Me perdoa o que eu falei com você na frente dos meus pais, eu não queria humilhar você, me perdoa mesmo, eu agi sem pensar. Aí ele sorriu e... Entendeu, gente? Você está vendo como o efeito que tem ser um alquimista, mudar a própria mente? É isso. Se eu tivesse deixado a minha mente me dominar, teria brigado, teria feito confusão, nem quero imaginar. Já fui muito uma pessoa assim. Então, esses pensamentos, eles repetidos e diálogos internos, eles criam as emoções.
Aí você começa a se sentir angustiado, com raiva, com ódio da pessoa. E aí essas emoções, elas são de acordo com as informações recebidas, o julgamento das informações recebidas. E por último, a ação. Então, a minha última ação foi pedir perdão, foi me reconciliar, foi agir docemente. Então, foi uma ação boa. Mas por quê? Porque eu interrompi esse ciclo que estava na minha mente, negativo, e voltei ele para o positivo. Despolarizei ele do negativo e voltei à polarização positiva. Então, isso é o que o alquimista faz. Você faz isso? Ou você deixa crescer aquele pensamento, aqueles diálogos internos até você sair e dar na cara da pessoa? Ou falar o que não deve? Ok? Então, vamos lá. Tem um infográficozinho aqui, na verdade, uma ilustraçãozinha desse ciclo aqui, os elementos da alquimia mental no ciclo das ações. A atividade mental, é isso que ocorre. Então, uma pessoa vê a outra e o que é que ela vai ver? Ela vai ter a percepção, a interpretação daquilo que ela percebeu com os sentidos dela, ela interpretou positivo ou negativamente, deu o julgamento, pensou, começou a criar pensamentos e diálogos internos a respeito dessa interpretação negativa ou positiva, e emoção. E ela começou a sentir emoções, porque quanto mais uma emoção, na verdade, ela nasce a partir de um pensamento. Então você precisa descobrir qual foi o pensamento que criou essa emoção. Isso a gente vai aprender melhor na aula 2, tá bom? Então a emoção, e aí vem a ação. A ação, ela é impulsionada pelo sentimento, pela emoção. Então a pessoa age inconscientemente, sem pensar, guiada pela emoção dela, a emoção de raiva, a emoção seja do que for. Que até a emoção positiva demais, sem controle, pode fazer com que você se meta em enrascadas. Já viu a pessoa que está tão feliz e sai prometendo aquilo que ela não tem condições de cumprir? Teve uma boa intenção de prometer porque estava muito feliz, embriagada com a alegria, com a felicidade, prometeu demais e depois não conseguiu cumprir. Tem muitas pessoas assim também. Então, o alquimista, ele tem o domínio, o equilíbrio de todas as emoções dele, até as positivas, porque quando a gente tem uma emoção positiva, que a gente se embriaga dela, a gente fica bêbado daquela emoção, a gente também se mete em enrascadas. É necessário fazer tudo, sentir todas as emoções de forma consciente, dominando elas, sabendo que eu estou sentindo elas, olhando para elas e dominando-as, não reprimindo-as, mas dominando-as. Eu vou falar um pouco mais sobre as emoções na nossa próxima aula, tá? Então, aqui no nosso desenho tem a pessoa olha para outra e ela vai ter toda essa atividade mental aí dentro dela, quando ela olhar para outra, para uma situação ou outra pessoa. Então, ela vai ter uma interação com o ambiente através dos sentidos. O que está acontecendo? Você vai ver, tem até um desenho, que é um desenho que eu compartilhei no meu Instagram, que é um desenho de 2 pinguins. Tem um pinguim de um lado, um pinguim do outro, e existe um abismo, e nesse abismo tem uma pedra imensa conectando uma parte dessa montanha à outra, e cada um dos pinguins de um lado. Um pinguim olha e diz: ah, não, uma pedra no caminho. O outro pinguim olha e diz: ai, que legal, uma ponte. Então, a sua percepção positiva ou negativa, a polarização da sua percepção vai definir o ambiente. Ah, mas não dá para mim porque tá todo mundo na crise, eu também estou na crise. Tá todo mundo falindo, tá todo mundo na crise, tem várias empresas fechando, a minha também. Será que você só consegue ver o negativo? Tem gente vendendo lenço e tem gente chorando. Você escolhe para qual polaridade você vai olhar e nós vamos ver isso na próxima aqui. Então vamos lá, aí vem a transmutação mental. A transmutação mental, o alquimista e a transmutação mental. Um trecho do livro O Kybalion. Os mestres hermetistas
ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce ou a negação de sua influência sobre eles, sustêm-se firmes na sua posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás do plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram todos os graus de domínio próprio realizam isto mais ou menos inconscientemente e recusando-se a deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las. Aplicam a lei da neutralização. A lei da neutralização é uma sub-lei da lei do ritmo. Então, gente, aqui, o que é que está falando? Que os mestres hermetistas, que são os alquimistas, ou os estudantes adiantados, aqueles que já estão praticando há mais tempo. Porque mudar um estado mental para o outro não é uma coisa fácil, gente. Não é fácil. Porque a mente é um animal selvagem. É um cavalo praticamente indomável. Você tem que estar alerta ali 24 horas por dia para que a mente não domine você, para que mentes mais fortes não dominem você. Eu dei o exemplo aqui. E a sua centelha divina, o eu superior, ele te ajuda. Eu falo para o meu eu superior, para a minha centelha, quando eu estiver igual uma zumbi, vivendo a vida igual uma zumbi, sendo dominada pelo piloto automático da minha mente, por favor, me acorda. E foi o que aconteceu várias vezes que a minha centelha me fez acordar, de que eu estava deixando minha mente me dominar. E eu dei o exemplo para vocês aí, como a minha centelha me fez acordar e eu voltei e montei na minha mente de novo. Digo, mente, não. Eu não vou falar isso pro meu marido. Você está dizendo para eu falar isso, para eu criar confusão, para eu criar briga, eu não vou falar. Eu não vou falar isso para ele. Eu vou falar outra coisa. Eu escolho a polaridade positiva da situação. Então, gente, é assim que o hermetista se comporta. Ele está dizendo aqui também que ele se polariza no polo desejado. A lei das polaridades. Existe o positivo e o negativo. Você quer colocar o teu foco de atenção no que está acontecendo de negativo no mundo, na sua vida, na vida do outro, ou você quer escolher o polo positivo? Aqui está dizendo que todos podemos fazer uma escolha entre o positivo e o negativo de tudo que a gente vê, ouve, sente, tudo que está no nosso meio, no nosso ambiente. E ele fala aqui também que por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce. O que é isso, gente? É o Maria vai com as outras? Não é o Maria vai com as outras. Não, tá todo mundo triste por essa situação. Não quer dizer que você não vai sentir uma tristeza ou lamentar-se. Não quer dizer isso, mas que você não vai deixar que a tristeza, o desespero te domine. Você vai estar consciente da situação. Então, mas está todo mundo na crise, tá todo mundo falindo, tá todo mundo no mundo, eu já vi isso. No mundo tem mais homem que mulher, e é por isso que eu tô solteira. Não me interessa, eu me recuso a me curvar a essa baixa vibração de escassez. Mas só 1% que domina a riqueza do mundo, a maioria é pobre. Então, é assim mesmo. Eu me recuso a me curvar a essa vibração que desce. Está escrito aqui, dizendo que é assim que o hermetista se comporta. Mas o mundo está acabando tudo à sua volta. Eu me recuso a participar da vibração que desce. Aí todo mundo é vibrando. Imagina o mundo inteiro. Gente, o que cria a vibração no mundo? A vibração das pessoas. O que cria a vibração de um bairro? A vibração das pessoas que moram naquele bairro. O que cria a vibração do país? A vibração das pessoas que moram naquele país. O país, a Terra não vibra sozinha, ela vibra a vibração das pessoas que moram nela. Então, se todas as pessoas daquele país, daquele bairro, daquela vizinhança estão vibrando no negativo, você vai vibrar também porque todo mundo está vibrando? Não!
O hermetista, ele está dizendo, eu me polarizo onde eu desejo. E eu quero polarização positiva. O meu estado desejado. Eu sei que está crise para todo mundo, mas eu me recuso a vibrar junto também. Imagina se todo mundo mudasse, fosse mais positivo, fosse mais otimista. Não, mas a pessoa tem que usar as redes sociais para disseminar a vibração que desce. A vibração do desespero, a vibração da angústia. Vamos todos nos reunir e vamos compartilhar isso, essa vibração que desce, a tristeza, a nossa indignação. Gente, não compartilhe a vibração que desce. Compartilhe a esperança, compartilhe a positividade, compartilhe o positivo da situação negativa que pode estar ocorrendo em você ou no mundo. É assim que o hermetista faz. Isso é transmutação mental. Ele está dizendo aqui, é um processo semelhante à recusa de participar na vibração que desce. Ele se recusa. Ou a negação de sua influência sobre eles. Eu me nego, eu me recuso a deixar que a vibração baixa da humanidade, das pessoas, me afetem. Eu me recuso. Eu não permito isso. Sustém-se firmes na sua posição polarizada. Ou seja, eu me mantenho positivo apesar das circunstâncias. Tem um filme maravilhoso que é A Vida é Bela, que fala de um pai que se manteve positivo e manteve o filho dele positivo, embora ele fosse judeu e estivesse no meio da guerra, na perseguição nazista ali, contra ele. É um filme lindo. A vida é bela apesar das circunstâncias. A vida é bela apesar das guerras. Eu escolho pintar a minha vida como sendo bela. É isso que o alquimista faz. É isso que o alquimista faz. Vamos lá. Deixam o pêndulo mental vibrar para trás do plano inconsciente. Nós vamos ver a imagem do pêndulo, que é a lei do ritmo. Todas as pessoas que atingiram todos os graus de domínio próprio. Ou seja, eu me domino, não é o meio, não são as circunstâncias, não são as pessoas. Eu me domino. O meu domínio é próprio, não é o outro, não é o meio, não é as circunstâncias. Eu escolho como eu quero me sentir. Então, todas as pessoas que têm esse domínio próprio realizaram isso mais ou menos inconscientemente. E recusando-se a deixar as suas condições, os seus estados mentais negativos dominá-las. Aplicam a lei da neutralização. Então, a pessoa que tem domínio próprio, ela se recusa. Ela se recusa a deixar que os seus estados mentais, sentimentos negativos a dominem. Tá todo mundo negativo, vibrando baixo? Eu me recuso. Eu tenho domínio próprio. Eu dei o exemplo aí do que aconteceu comigo quando eu estava ali, quase deixando a mente novamente me dominar negativamente. Eu assumi o controle de volta e disse, epa, aqui não. Aqui não. Aqui não. Vamos lá? Então tem aqui a imagem da transmutação mental. Como ela ocorre, gente? Então, aqui nós temos o plano acima, o plano superior, que é o invisível, que é o plano da causa. E embaixo nós temos o plano inferior, que é chamado plano material ou visível, que é o plano do efeito. O problema da maioria das pessoas é que elas não sabem que existe o plano superior. Elas não sabem que existe o plano invisível. E que é lá que o visível nasce. Aí elas fazem o quê? Elas querem mudar a realidade delas, elas querem mudar o mundo, mudando o efeito e não a causa. A causa é o invisível, tá lá, no mundo invisível. O mundo invisível sendo o mundo da sua mente, o mundo chamado das ideias que Platão falava. Então, se você quer mudar uma sociedade, legal.
É legal mudar a sociedade, mas você muda a sociedade mudando a mente das pessoas na sociedade. Porque senão vai ser trabalho que você vai trabalhar e não vai ver mudança. É por isso que muitas pessoas trabalham no nível material da coisa, no mundo inferior, no mundo do efeito. Cansam, suam, se desgastam, se desesperam, ficam tristes e não mudam. Não vê mudança. Não vê mudança. Pessoal, mas o trabalho e não consigo prosperidade, não consigo abundância, não consigo. Eu procuro, não consigo um amor. É porque você ainda não trabalhou no plano da causa, que é o plano invisível. E a transmutação mental é conhecer que existe, saber que existe esses dois planos. Então, no plano inferior ou material, existem duas leis em operação, que você vai ver aí, a lei do ritmo, você vai ver representada pelo pêndulo. O pêndulo da lei do ritmo, que diz que, a lei do ritmo diz que a vida, o universo se move em ritmo pendular, entre as polaridades. Então, essas duas leis estão interligadas, a lei do ritmo e a lei das polaridades. A lei das polaridades diz que a vida nem sempre vai ser flores, às vezes vai ser dores. Então, a gente já sabe disso. Nem tudo é o tempo todo maravilhoso e positivo. Existe o polo indesejado, o polo que você não quer, mas ele não existe porque Deus, o universo, a fonte criadora, quis sabotar a própria criação. Pelo contrário. Esse polo negativo ou indesejado, ele existe para que cause movimento, para que cause expansão. E existe uma outra lei, que é a lei da vibração, que não permite que nada fique parado no universo, que diz que tudo vibra, tudo se move, nada fica parado. Então, quando nós estamos ali no bem bom, nas coisas boas da vida da gente, time que está ganhando não se mexe, a pessoa não se mexe mesmo, fica lá. É estabilidade que eu mais vejo. Gente, eu quero estabilidade, eu quero passar num concurso para ter estabilidade. Queira passar num concurso por outras razões, não para ter estabilidade. Mas estabilidade é o que muita gente está procurando e isso não existe, porque existe a lei da vibração e do ritmo que juntas operando não deixam o movimento parar. Então, a pessoa, ela é, digamos assim, incomodada, empurrada pelo pêndulo para uma mudança, porque ela, uma vez estando polarizada negativamente, ela não vai querer estar ali, ela vai ser forçada a se movimentar, a mudar algo na vida. Então, preste atenção, quando você vê alguma área da sua vida que está negativada, é porque significa que há uma necessidade de movimento, de mudança, de renovação nessa área que está indo para baixo, tá? Então, existe o pêndulo ali e tem a lei das polaridades e tem a pessoa que vivendo no plano inferior, no plano material. Essa pessoa, o hermetista, o alquimista, ele vai manter o foco dele na polaridade desejada. Então, tá aqui todo mundo focando na polaridade negativa. Tá saindo na televisão, o mundo inteiro já falou, tá todo mundo falando, todas as autoridades estão falando, todos os artistas estão comentando, todo mundo falando. Aí tá negativo, não tem jeito. Aí o que acontece? A pessoa diz, eu me recuso a olhar para a polaridade negativa e eu vou olhar para a positiva. O que tem de positivo nessa situação? Eu vou me manter otimista apesar das circunstâncias, porque quem manda na minha mente sou eu. E eu escolho, eu desejo a polaridade positiva. Eu quero ver o positivo nessa situação. O que eu posso ver de positivo? Então, fazendo isso, ele se eleva do plano inferior para o plano superior, aonde tudo sempre é positivo. O plano superior, ou plano invisível, o plano da causa, é aonde você cria a realidade física primeiro no invisível. Então lá você vai manter o seu foco no seu estado desejado. O seu estado desejado que ainda existe por enquanto apenas como uma ideia.
no mundo superior e invisível, mas você mantém a sua polarização positiva, o seu foco de atenção no plano superior, no seu eu do estado desejado. Qual é o seu eu do estado desejado? Uma pessoa próspera, abundante, maravilhosa, amada, feliz. Então, mantenha as atitudes hoje, aqui, agora, no plano desejado, no polo desejado, que é esse eu desejado seu. Ainda que as circunstâncias te digam o contrário, você se mantém com foco de atenção no teu eu do estado desejado. E você acessa esse plano superior através do plano mental. Esse plano mental sendo o uso da sua mente para criar a sua realidade como você desejar. E eu vejo você na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre os 7 estágios da alquimia mental. Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre o que fazer com as emoções, como não deixar elas dominarem a gente. Hoje a gente sabe quais são as características de uma mente fraca, dominada pelas emoções, por fontes externas, e de uma mente forte, que é a mente do alquimista. Mas na próxima aula a gente vai estudar um pouco sobre o que fazer com essas emoções, como dominá-las. E na nossa terceira aula, que é a última aula aqui desse nosso curso básico de alquimia mental, você vai aprender como lidar com o mundo exterior, com as pessoas fora de você. Enfim, vamos lá? Então é isso, um grande beijo da minha centelha para a sua e vejo você na nossa próxima aula, querido alquimista. Até mais!